contrariar uma pessoa aqui muito inteligente e talvez uma das pessoas mais importantes desse planeta, Morgan Freeman, né? Quer acabar com o racismo? Só não falar dele. Pô, me permita discordar, porque é nessa de não falar sobre ele que a gente acaba apanhando aí, sendo humilhado e, pô, esculachado por qualquer área que a gente vai da vida. É isso aí, galera. N Sport. Eu tô tendo o privilégio, cara, de estar com essas duas feras aqui e chegou o dia da consciência negra. Chegou aquele momento que a gente precisa não só lutar, mas fazer sempre uma reflexão. O posicionamento do negro no esporte, a importância do negro no esporte. E a N Sport, com certeza, não deixaria isso passar batido, porque ter 3 negros aqui, né, cara, na N Sport, trabalhando, criando, tendo liberdade, ocupando lugares de destaque, isso é muito importante. E a gente serve, Fernando e Bebê, para poder servir de exemplo para a molecada aí, principalmente a molecada da periferia que tá tentando entrar nessa área da comunicação, tentando entender como é que funciona o sistema, que a gente sabe que, infelizmente, a sociedade ainda é muito preconceituosa. E, Fernandão, obrigado por estar aqui com a gente, Bebê. Tamo junto. Eu já vou perguntar aqui pro Fernando e já pedindo para você já passar uma mensagem. Consciência negra. Como é que você vê hoje a consciência negra da sociedade em relação ao esporte? Cara, então, essas suas palavras são muito boas, né? Assim, eu acho que a gente é privilegiado. Sim. Demais. A gente tem uma oportunidade de falar para milhões de pessoas. A gente sabe que não é qualquer lugar que abre a porta para podermos falar. Agora, em relação à questão da consciência, eu acho que a gente ainda está engateando, porque é engraçado, né? E é curioso. Não é nem engraçado, é triste. Sim. Mas é curioso porque, assim, nós vivemos uns momentos que são muito cíclicos, né? Então, assim, na hora que a gente acha que está começando a nossa força, as pessoas falarem da gente, vem alguém e dá uma facada, dá uma rasteira. Então, eu acho que a gente tem momentos que a gente acha que está começando a conseguir propagar a nossa voz, a nossa importância, a nossa credibilidade, e não só a nossa, daqueles todos que nós representamos, mas aí vem alguém com um cargo muito grande, com um poder muito grande e desmerece todo o nosso esforço. E talvez a gente tenha até mais talento e qualidade do que essa pessoa. Esse é o problema. E aí, como tem a potência de descredibilizar a gente, porque a gente ainda está tentando esse nosso espaço, a gente acaba ficando no meio do caminho. Mas a mensagem é que a gente tenha cada vez mais força para lutar. Sim. Coragem para lutar. De botar a cara e falar o que tem que ser falado, falar o que tem que ser dito, porque nesse momento atual, hoje, não tem como a gente ficar nas entrelinhas. Sim. Eu acho que a gente tem que ser papo reto e a gente tem que falar o que a gente acha, porque a gente sabe do nosso lugar. Pé na porta mesmo, né? É pé na porta. Não tem que baixar a cabeça pro sistema. O racismo não vai acabar hoje, tá? Talvez não acabe, mas a gente precisa se posicionar. Bebê, pegando já o gancho da fala do Fê, você já passou por algum momento assim difícil na tua vida que você perdeu algo por causa da cor da pele? Então, hoje não, né? De um tempo pra cá, eu comento isso em várias rodas de amizades lá no Rio e São Paulo, que, pô, sou um cara querendo ou não, com 34 países na minha bagagem aí, e contando, e coincidentemente ou incrivelmente ou não, os lugares que eu mais sofri racismo foram no meu próprio país. E não foi numa Suécia, numa Suíça, onde deveria ser. E o mais triste de tudo, não somente os racismos que eu sofri no meu país, e desde criança, pra quem não sabe, sou de família adotiva, minha irmã é loura, minha mãe é loura, então, desde a época das famosas lojas americanas, eu era aquele cara perseguido pelo segurança do shopping. Sim. Então, além de eu ter sofrido racismo no meu país, os racismos contra a minha pessoa sempre foram, porque eu ando com muita gente branca de muito poder aquisitivo. E nunca vem deles o racismo, é sempre do segurança do shopping que é preto, é sempre do policial que é negro, que acha que talvez numa blitz um pouco mais enérgica não tem direito de ter aquele carro importado, Sim. sem saber a procedência que eu joguei numa NBA e tal. Então acho que a gente tá engateando muito no Brasil em relação à questão do racismo. E o que o Fernando falou ali, que é algo que já me fecharam portas milionárias em dólares, mas aqui eu até hoje não abro mão de valores, é que eu falo o que eu penso. E tem muita gente com muito mais poder do que eu na sociedade, que é negra, que às vezes com medo de perder um patrocínio fica com medo e acaba se escondendo e não dando o verdadeiro a importância que acho que mereceu a causa, com medo de ser prejudicado, a nível de ser cancelado ou perder patrocínios. Se eu tivesse o poder que alguns negros na nossa sociedade têm, de mudar o mundo, de poder tocar num produto e aquele produto se valorizar, eu usaria isso a favor para poder puxar pro lado dos menos favorecidos. Você acha, Fernando, que falta isso, mais posicionamento dos negros, principalmente dentro do esporte em relação ao racismo? A gente pode até pegar como exemplo aqui o Vinícius Júnior, que tem uma baita oportunidade de ir além
de ir mais. Não apenas brigar porque ele tá sofrendo racismo, mas ele ser uma peça-chave fundamental não só para o futebol, mas para um coletivo, né, esportivo, para poder lutar por isso, porque dentro de um âmbito esportivo, não importa se é futebol, basquete, enfim, não pode ter racismo, porque eu falo que estádio, qualquer âmbito esportivo é a extensão da sociedade. Exato. Se você acha que o Vinícius, ele poderia ir além e do fato de envolver patrocinadores, essas coisas, e dar uma travada? Cara, é assim, eu acho que tem antes da gente chegar até na parte do Vini, é porque assim, a gente só fala quando acontece um problema. Verdade. Eu acho que a gente tá sempre correndo atrás do rabo. A parada é essa. Então assim, a gente precisa esperar alguém ser racista pra gente levantar a voz. A gente precisa esperar alguém fazer, né, algo que a gente sinta desconfortável ou esteja colocando a nossa imagem em jogo pra gente levantar uma bandeira e bater de frente. Eu acho que a gente tem que bater de frente sempre. Isso. A questão é essa, a gente é muito responsivo, né? Assim, porra, se alguém falar, eu vou. Aí eu falo. Mas eu acho que, cara, tem tanta gente com poder, tua fala é muito boa, tem tanta gente com poder na voz e nas atitudes que podem ficar batendo ali o ano todo, meu irmão. É o ano todo falando disso, antecipando o problema. A gente só fala quando acontece. Então, assim, o Vini Júnior, ele tem um papel muito importante nisso, pelo tamanho dele, né? Todas as vezes, cara, o que o Vini sofreu, o que ele sofre até agora lá na Espanha, cara, qual jogador ou qual pessoa, falando de pessoas sociais, aceitariam, não, conseguiriam conviver, vamos dizer tolerariam. assim. Pô, você ter o teu boneco enforcado na ponte, velho. Então, assim, porra, é muito difícil e ele tá sendo forte. Eu acho que ele levanta uma bandeira, mas é lógico, ele tem que saber um pouco pesar isso, mas eu acho que mais pessoas podiam colar e falar mais. Ajudar ele. Eu acho. Sozinho numa briga é difícil. Ele acaba se expondo até demais, né, cara? E, Bebê, quanto tempo você ficou na NBA? Foram 4 anos na NBA, mas eu costumo dizer que as pessoas só querem saber de NBA. Eu não dou tanta ênfase assim, porque eu joguei 7 anos na Europa antes. Joguei dos 15 aos 21. E sofri muito racismo também lá em Madrid, porque, pô... Engraçado, o local sempre é o mesmo, porque eu era Barça desde criança, desde a época do Kluivert. Então já cheguei na Espanha como Barça e eu usava a camisa do Barça em Madrid no Clássico. Então vai além de um time de futebol, é uma briga política, porque a Catalunha quer se emancipar. E pra quem não sabe, pô, sempre gostei de estudar sobre nazismo e extrema-direita assim na Europa, e já morava lá. E 80% de todos os torcedores organizados da Europa são de extrema-direita. Verdade. Só 20% que não são. Verdade. Daí era difícil pra mim. Pô, eu ia pra Bernabéu, que eu morava do lado, os caras, pô, me ameaçavam de morte. Você torcedor do Flamengo assumido, isso é bom, porque a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre a camisa do Flamengo em combate ao racismo, em homenagem ao Jorge Aragão. Isso. Jorge Aragão, Identidade. É muita coisa, tá? É um deus do samba. Então, assim, o Flamengo acertou muito em relação a essa homenagem, tentar recuperar mesmo, cara. Esquecer, eu falei com o Bebê, esquecer o que aconteceu no passado, tá? Vamos esquecer. Agora, daqui pra frente. Hoje, você com o seu tamanho, com a sua representatividade, essa camisa do Flamengo em combate ao racismo, ela representa o que pra você? Ela representa e não representa, porque quem me conhece sabe que, pô, de novo, eu não tenho papas na língua, eu falo o que eu penso e eu viajo em todos os jogos do Flamengo no mundo. Sim. Sou conhecido por gostar muito. E às vezes eu sinto que, pô, pode vir uma campanha dessa de Vasco também. Ver a campanha dessa de marketing e tal, pra poder meio que jogar cortina de fumaça, porém a gente sabe que, pô, tem vários problemas no nosso clube que acontecem, que eu vou dar um exemplo. Me falaram que, pô, deixaram na porta de fora do Ninho o Adílio. Foi o que chegaram pra mim, sabe? Então, assim, de que adianta fazer a campanha comemorativa à consciência negra, sendo que dos maiores ídolos da história, que talvez até você que vai se amarre no Adílio, e o cara não é nem liberado na porta do Urubu. Fê, foi bom você lembrar. Eu tento ter raiva, não só do Adílio, do Júnior, eu tento ter raiva do Zico, eu tento ter raiva do Andrade. Só que eu não consigo ter raiva desses caras, entendeu? Foram os maiores rivais do Vasco da Gama. Agora, a nossa cultura de arquibancada, você acha que deixa a desejar quando o tema é racismo? Porra. Falando de Brasil, né, mano? A gente desejar em muita coisa. Tu perguntou a melhor pessoa, porque ele é tricolor e tiveram 3 racismos agora na Young Flu. O nego da bateria, o pessoal da própria torcida acusando os caras da bateria de roubo, que eram negros. Tá entendendo? Então, eu acho que é isso, cara. Porque assim, a gente, dentro do nosso país, né, assim, nós somos um país de maioria negra. Nós mesmos
lutamos contra nós mesmos, sabe? Então, assim, cara, existem bons movimentos, os clubes levantam as bandeiras, mas a gente sabe que no dia a dia, cara, é diferente do que essa camisa que tá estampada, do que a frase que tá no teu braço esquerdo, do que tá estampado na camisa do Flamengo, porque acontece muito, cara. E é tão sutil, às vezes, que quem sofre esse tipo de preconceito dá risada, velho. A gente tá achando que é tão tranquilo, é só mais um, é só mais um. Porra, não é só mais um. Eu acho que a gente precisa até de um letramento maior aqui no Brasil, porque tem muito preto, negro, que talvez não entenda também o significado de muitas atitudes que às vezes ele mesmo tem, mas é por conta de algo estrutural que foi enraizado perto dele. É verdade. Então acho que a gente precisa ter um letramento melhor, e aí não tô falando só de futebol, porra, eu tô falando de Brasil, eu tô falando de tudo, mano. A gente tem que estudar, a gente tem que entender um pouco mais sobre isso. Entender as problemáticas. E pra gente finalizar, a elitização do futebol, né? Acho que a elitização do esporte, enfim, o preço, afasta o povo do âmbito esportivo, né? Nem me fala, não vai nem te falar disso. E aí você vê muito mais pessoas brancas consumindo camarotes, consumindo aquela coisa, e a festa em si que o povo faz, que o torcedor organizado, em sua maioria periférico, bicho, de arquibancada mesmo ali, que às vezes não tem jeito da passagem, né? O cara que tá ali do lado do clube, o clube tá uma merda, mas o cara tá ali. O time tá indo pra segunda divisão, mas o cara tá ali. Verdade. Esse tá sendo desvalorizado. Essa prática, eu acho que ela passa muito pelo fervor da sociedade na questão do elitismo, e claro, quem vai sofrer é o negro. Exato. Qual a mensagem que você passa em relação à elitização do futebol, irmão? E posso pegar aí, né, um gancho aí, já até adicionou outra área da sociedade que, pô, também era dos negros pobres e que muita gente negro, velho, tem criticado quão elitizado ficou, que é o carnaval. Tá ligado? Inclusive tipo, o carnaval esse que já teve que ir pra São Januário porque o centro da cidade não queria ali a galera participando, né, do carnaval, porque sujava muito a cidade. Então tiraram de lá e colocaram em São Januário pra ter o desfile das escolas de samba. Você vê. A música, cara, os nossos maiores artistas do samba, do pagode, da raiz, cara, cadê os negrão, velho? Mano. Entendeu? Mussum, então aí você pega, assim, nada contra um movimento que se revoluciona e tudo mais, mas, pô, o que faz isso acontecer é dinheiro, mano. E o dinheiro tá na mão de outra classe, a gente sabe disso. E aí os caras conseguem, através dessa máquina, fazer com que novos artistas apareçam, que às vezes não são tão potentes, vamos dizer assim, vocalmente, artisticamente falando, mas que estão numa periferia, velho. Verdade. Pra finalizar, então, vambora. Vou contrariar uma pessoa aqui muito inteligente e talvez uma das pessoas mais importantes desse planeta, Morgan Freeman, né? Quer acabar com o racismo? Só não falar dele. Pô, me permita discordar, porque é nessa de não falar sobre ele que a gente acaba apanhando aí, sendo humilhado e, pô, esculachado por qualquer área que a gente vai da vida. Eu deixei um recado daqueles meninos lá que foram, pô, covardemente abordados irregularmente pelos policiais lá no Leblon, e eu deixei um recado no Instagram. Falei, pô, tem vários amigos da profissão polícia que são, pô, N, bons ou ruins. Meu problema não é esse, mas eu deixei um recado assim. Galera da polícia, vamos parar de abordar a galera pela cor da pele, porque hoje em dia, não é mais antigamente, hoje em dia tu vê vários negros com grana, com status, e a galera fica nessa de fazer abordagens um pouco enérgicas pela cor da pele. Tu vê que os caras foram tudo expulsos da corporação, era tudo filho de diplomata. Então hoje em dia a gente não sabe mais quem é quem. A gente tem que abordar todo mundo de acordo com a lei, e não de acordo com a cor da pele. Eu sofro isso direto, pô, até hoje. Tirou onda, meu velho. Sabe? E aí, partimos? É isso. Vambora? É nóis. Galera, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui, tá? Reflita nesse dia da consciência negra. Coloque a mão na cabeça, pensa as suas atitudes, propague pro colega do lado, debata na escola, na rua, dentro de casa. Procure entender mais, procure saber mais do que acontece com a cor da nossa pele. E ó, não se intimide não. Pé na porta, vários lugares também pertencem a você. Vambora, meu velho? Isso. Pô, jogar um basquetezinho agora ali? Agora Pô, deixa eu acabar com vocês dois. Ó, que a pose aqui é cotovelagem, esquece tudo. Vambora. Vou ligar pro Ortega, hein? Vou ligar pro Ortega, hein? Vou te botar lá no Vasco, hein? Tá maluco?